Bom dia! Gostaria de saudar você nesta manhã especial de domingo com a palavra do Senhor que nós temos do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse Jesus: Vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Essa palavra Jesus disse quando se encontrou com seus discípulos depois da sua ressurreição. E depois de falar esta palavra, Jesus também foi elevado aos céus, aconteceu a ascensão do Senhor. E esse episódio da ascensão do Senhor nós lembramos na última semana, especialmente na quinta-feira, onde se completou 40 dias da ressurreição de Jesus. E por esses 40 dias, Jesus permaneceu com seus seguidores, ensinando das coisas a respeito do reino de Deus, e ele envia os seus discípulos, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Queremos hoje na palavra meditar e refletir um pouco sobre esse episódio da ascensão do Senhor e ser encorajados pelo Senhor a aceitarmos esse envio de forma pessoal, para que o Senhor assim, no decorrer da nossa vida e nos locais onde nós estivermos, possa nos usar para que a sua vontade seja feita e concretizada. Seja muito bem-vindo nesta manhã. Desejamos ter uma manhã especial na presença de Deus e sermos enriquecidos pelo seu Espírito Santo, que nos fala por meio da sua palavra. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, nós te damos graças mais uma vez que podemos ter a tua palavra nesse domingo especial, Senhor Deus. E queremos lembrar também nesta manhã, dessa tua palavra que nos envia, Senhor Deus, para dentro desse nosso mundo, com aquilo que nós temos de mais precioso, que é o teu Evangelho, que é a tua própria presença, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos e pedimos que o Senhor venha abençoar esta manhã em nossa casa, em nossa família, Senhor Deus, e que o Senhor venha, por meio do seu Espírito Santo, a realizar a tua vontade em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Convido a termos um momento especial de louvor ao nosso Deus. Pois ele é digno de
a Deus. Aleluia, louvai a Deus. Aleluia, Louvai a Deus. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que o arranha-céus, profundo como o submarino, maior que o universo.
Na última quinta-feira, nós tivemos o dia da Ascensão do Senhor. É um dia que talvez não é tão lembrado assim como outras datas marcantes da trajetória de Jesus sobre a Terra. Por que será? Um dos aspectos que nós pensamos que acontece dessa forma é porque não é uma data tão atraentemente comercial. Outras datas no entorno da vida de Jesus, por exemplo, o nascimento, que nós lembramos no dia do Natal, é uma data amplamente explorada pelo mercado. Na Sexta-feira Santa, quando nós lembramos que Jesus morreu, da mesma forma. Páscoa, então, nem se fala. Já a Ascensão do Senhor e depois o Pentecostes são datas que muitas vezes passam batido na história, no dia a dia das pessoas e muitas vezes até mesmo na vida da igreja. Por que essas datas são importantes? Porque elas nos fazem lembrar e perceber que o todo da vida de Jesus e todo o seu agir, toda a sua atuação são fundamentais, são importantíssimas para a nossa vida. E o texto que eu gostaria de compartilhar nesta manhã é o texto que fala exatamente, ou que relata exatamente sobre a ascensão do Senhor Jesus. É um texto que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 6. Atos 1, a partir do versículo 6, diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. E ainda como um texto complementar ao relato que nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, gostaria também de ler o relato no final do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Até aqui, os 2 textos que nós gostaríamos de abordar nesta manhã. Quando lemos o relato segundo Atos dos Apóstolos, que precisamos lembrar, é escrito pelo Lucas, né? Pelo evangelista Lucas, que também tem a primeira obra, o primeiro volume da sua obra é o Evangelho de Lucas, e a segunda parte, o volume 2 dessa mesma obra, é o livro de Atos. Um médico que pesquisou, que relatou de uma forma muito concisa os acontecimentos em torno de Jesus e depois do início da igreja também, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas todo o capítulo 1, Lucas vai descrevendo aqui no início a quem ele endereça e por que ele está escrevendo. E ele lembra que depois da ressurreição de Jesus, onde, nesse dia especial que nós lembramos, onde o Senhor Jesus vence a morte, vence a barreira da morte e dá início a uma nova fase que a humanidade agora vai viver, vai passar, e mostra quem ele é o Senhor sobre todas as coisas e também sobre a morte. Lucas relata que depois de Jesus haver ressuscitado, ele permaneceu por 40 dias entre os discípulos, entre os seus seguidores, ensinando a respeito do reino de Deus. E quando agora esses 40 dias se concluem, há um momento onde Jesus é levado aos céus, ou ele ascende, ele é elevado às alturas. Isso acontece por meio, ou ele é elevado, e nuvens se colocam ao redor dele,
né, de maneira que as pessoas têm os seus olhos agora encobertos por essas nuvens. Muito mais do que efeitos especiais, como se fossem efeitos especiais da cena de um filme, esse momento da ascensão do Senhor é um dos momentos chave, porque é um momento encorajador, onde os discípulos de Jesus são encorajados pelo próprio Senhor Jesus a pregarem o Evangelho por todo o mundo. 10 dias depois da ascensão, nós vamos ter o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, onde agora a promessa, né, de que Jesus havia dito, eu vou para que ele venha, agora o Espírito Santo, depois disso, vai ser derramado sobre as pessoas e se dá o início da igreja e o envio por toda a terra. Mas esse momento da ascensão é um momento chave, porque nós vamos ver que a partir desse momento, o ato de Jesus estar sendo elevado às alturas, e as pessoas agora olhando, e na sequência o que os anjos desafiam os discípulos a fazer, e perceber, e crer, e ter esperança, é a partir daqui que acontece um grande encorajamento para a pregação da palavra por toda a terra. Pois bem, por que era necessário um encorajamento? Porque nós vamos perceber que em torno de todo esse episódio havia muitas expectativas, ou umas verdadeiras, outras nem tanto, e a maioria das expectativas colocadas no lugar errado. A primeira expectativa que havia, e mesmo aqui, depois da ressurreição, era de que Jesus seria o Messias enviado por Deus que veio para, por meio de um poderio militar, colocar ou trazer paz a Jerusalém. Essa expectativa, que era uma expectativa messiânica que vinha lá do Antigo Testamento e que Jesus teve que lidar com ela todo o tempo de atuação dele aqui na terra entre os discípulos, mesmo depois da sua morte e ressurreição, a mesma expectativa permanece. Porque os olhos das pessoas, dos seus seguidores, obviamente, ainda não haviam sido abertos pelo Espírito Santo. Por isso que nós lemos aqui que depois de que Jesus esteve por 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus, entre os discípulos, chega exatamente esse momento, quando eles estavam reunidos e eles perguntam para Jesus, então vai ser nesse tempo agora que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Nós temos que lembrar que Israel foi um reino fortíssimo, que teve reis, que teve um exército no passado. Lembramos dos reis Saul, Davi e Salomão, especialmente sobre o rei Davi. Israel foi alguém muito influente na sua região. E agora ainda aquela expectativa messiânica desta forma existia no coração das pessoas. Então, primeira coisa, uma expectativa errada ou no lugar errado. Uma segunda questão, que a ascensão vem agora encorajar, porque a situação e os dias que eles viviam, que os discípulos, os seguidores de Jesus viviam, eram dias difíceis. Porque o mundo tinha um imperador tirano. Né? O imperador romano, com suas tropas, afogavam e abafavam qualquer povo que ousasse se levantar, ou qualquer povo, qualquer povoado, que eventualmente se tornasse uma ameaça para o Império Romano. Então, também os súditos deste imperador tinham que, por meio do recolhimento dos impostos, tinham as suas vidas muitas vezes dificultadas. E havia uma expectativa de libertação deste tirano romano. E esse tirano romano agora era um empecilho, na visão dos discípulos, para que o evangelho fosse adiante. A ascensão vai ajudar a mudar esse panorama. Uma outra questão que era muito difícil no tempo onde os discípulos viveram e durante a atuação de Jesus, e nesse momento aqui também, ainda antes da vinda do Espírito Santo, onde os olhos se abriram, era que os discípulos tiveram que lidar com os religiosos da época. Talvez um dos grupos mais difíceis foram exatamente aqueles que achavam que estavam agindo em nome de Deus, ou fazendo a vontade de Deus. Penso que a intenção deles, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não era errada. Mas foi um dos grupos mais difíceis, os próprios religiosos. É só nós olharmos depois aqui no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce, Pedro agora é cheio do Espírito Santo, movido a pregar a palavra, e ele prega a palavra, multidões cercam lá no templo, escutam atento o que eles pregam, no dia seguinte eles estão lá de novo, e quando eles estão indo para o templo a fim de orar, um aleijado pede
esmolas. Pedro e João dizem, olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele aleijado entrou atrás de João e Pedro no templo, e todos adoravam e exaltavam a Deus, porque eles viram a cura daquele homem, que era aleijado desde sempre. Quando as autoridades religiosas ouvem sobre aquilo, eles vão em busca de Pedro e João e o prendem. E no dia seguinte, em Atos 4, Pedro e João, junto com agora aquele homem que foi curado, foram colocados diante de todas as autoridades e questionados, em nome de quem vocês estão fazendo o bem a alguém? Né? Em nome de quem esse homem foi curado? E Pedro, que naquele momento agora não era mais cheio de si mesmo, mas era cheio do Espírito Santo, ele diz, se vocês querem ouvir, eu vou falar em nome de quem? Foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram dias atrás, mas que ressuscitou. Sim, no nome dele é que nós pregamos. Ou seja, Pedro aproveita aquela oportunidade e ele diz, como se ele dissesse assim, geralmente as pessoas são questionadas pelo mal que elas fazem a alguém. Mas, já que nós estamos sendo questionados pelo fato de termos ajudado alguém, então ouçam a palavra que eu tenho a anunciar a vocês. Percebem? Os grupos religiosos da época, entre os fariseus, saduceus, entre outros, foram grupos que dificultaram muito a vida dos apóstolos, dos discípulos e dos demais seguidores de Jesus que também foram se agregando nesse corpo do Senhor, que passou a ser atuante a partir da ascensão do Senhor. Então, para não ficar amedrontados por este grupo que agora tentava os abafar, tentava os eliminar de pregar a palavra, também a ascensão do Senhor foi um elemento chave na história que encorajou os seus seguidores. Isso sem contar nas dificuldades que podemos pensar nas grandes diferenças que temos da nossa época para a época antiga. Por exemplo, meios de comunicação. Na época não haviam meios nem parecidos com o que nós temos hoje. Meios de transporte da mesma forma. E poderíamos talvez aqui poderíamos enumerar outras situações também. Pois bem, diante dessa situação, ou nesse momento, da tirania romana, dos religiosos tentando abafar os seguidores de Jesus, das dificuldades com as suas próprias expectativas pessoais, nesse momento, o Senhor Jesus agora sobe aos céus. Ué, o que está acontecendo? O Senhor, em vez de estar entre os seus seguidores, na hora mais chave, na hora mais difícil, o Senhor agora vira as costas e vai embora? Claro que não é isso. Acontece que naquele momento, acontece um sinal que ficaria marcado na vida e no coração de todas aquelas pessoas que estavam vendo, no caso aqui os apóstolos, lá no Jardim das Oliveiras, os apóstolos agora presenciam o Senhor Jesus sendo elevado às alturas. Coloque-se no lugar, imagine essa cena, não são efeitos especiais acontecendo, é uma experiência única que eles tiveram o privilégio de testemunhar com seus próprios olhos, com a sua própria vida. E lembra, o versículo 8 do nosso texto vai dizer também que quando vier o Espírito Santo, os discípulos, agora os seguidores de Jesus, serão suas testemunhas em Jerusalém e Samaria e até aos confins da terra. Em Jerusalém, Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, o testemunho é exatamente contar adiante aquilo que eles estavam vendo. E o que naquele momento eles estavam vendo? Dentre tantos milagres que eles presenciaram durante a atuação terrena de Jesus, agora esse é um dos maiores milagres, além da ressurreição, obviamente. Mas o milagre onde eles veem com os próprios olhos Jesus sendo elevado às alturas. Aí talvez poderíamos pensar, mas para eles foi fácil. Eles presenciaram, eles viram, eles estiveram assim frente a frente. Nós, nos nossos dias, também gostaríamos de ver e se víssemos também seríamos encorajados. Será? Eu penso um pouco diferente. Eu penso, e aqui eu vejo a importância da palavra que é trazida agora lá no versículo 11, ou no versículo 10, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. Na Bíblia, 2 homens vestidos de branco
geralmente são os anjos que se colocam ao lado do ser humano naquele momento bem específico. E eles dizem aos discípulos: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Duas coisas eu penso aqui que são importantes. Por que os teus olhos estão fixos nos céus? A certeza que os anjos dizem é: ele virá, ele vai vir do mesmo modo que vocês o viram subir. Naquele momento, claro que era o momento inicial, os olhos ficaram fixos, presos naquela experiência. Mas é como se os anjos naquele momento viessem e depois de um momento de oportunidade que eles tiveram de testemunhar, agora os olhos são tirados lá daquela experiência especial e colocados na realidade. Ou seja, o olhar dos discípulos agora não deveria mais ficar preso ou fixo naquela experiência extraordinária, mas deveria aquele olhar ser colocado para frente, para o horizontal. O olhar teria que ser agora tirado da linha vertical e colocado na linha horizontal. Em que sentido? De olhar para a tarefa que agora Jesus deu aos seus discípulos. Então os anjos, no primeiro momento, exatamente onde muitos de nós talvez pensássemos, mas sim, agora se nós tivéssemos uma experiência das alturas, ou de poder olhar para as alturas também no meio dos tempos que nós vivemos, no meio da desconfiança, no meio da confusão, no meio das falsas expectativas, no meio de autoridades religiosas hoje também querendo proibir que a palavra seja pregada genuinamente. Características muito semelhantes da época nós temos nos nossos dias também, exceto talvez os meios de comunicação e meios de transporte que são bem melhores da época. Mas as demais coisas que nós vivenciamos também hoje são semelhantes. E talvez nessa hora onde nós pensássemos assim, poxa, mas se eu pudesse ver Deus nessa hora, mas se os meus olhos pudessem testemunhar um evento especial, aí sim eu creria. Pois bem, nessa hora, vêm os homens de Deus, os anjos, e dizem: tire os teus olhos da expectativa do alto e direcione os teus olhos para a tua volta e perceba aquilo que o Senhor coloca nas tuas mãos para fazer. E com isso os anjos não estão tirando a esperança das alturas, muito pelo contrário. Eles dizem para os nossos olhos serem tirados das alturas exatamente porque, assim como ele subiu, ele vai voltar. Ou seja, não precisa ficar assim aguardando e enquanto está aguardando, olhando para o céu. Enquanto está aguardando, saiba que ele vai voltar, mas enquanto estiver aguardando, olhe para frente. Olhe para aquilo que você tem para a tua vida. Olhe para aquilo que o Senhor incumbe você de fazer. E não fique agora esperando como alguém que espera sem expectativa, esperando um dia alguma coisa vai acontecer. O dia que Jesus voltar, então sim, eu vou olhar para a minha volta. Não. Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, Deus nos dá um tempo bem concreto na nossa vida para olharmos para frente, para olharmos para o lado, para olharmos para as situações e as oportunidades que Ele nos dá agora. E por isso eu fiz questão de ler junto aqui o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, os versículos 19 e 20. Poderíamos ler também do próprio evangelista Lucas, no final do seu evangelho ele relata a mesma coisa. Mas aqui em Marcos fica mais evidente porque em Marcos 16, nos versículos 15 e 16, Jesus havia enviado, vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizem e quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí Jesus fala dos sinais que acompanharão aqueles que forem, ou seja, ele não vai deixar os seus seguirem sozinhos, mas ele estará junto confirmando por meio de sinais. E no versículo 19, então é dito o quê? Nos é mostrado que de fato os discípulos tiraram os olhos lá do alto e colocaram os olhos para frente, porque foi o que eles fizeram. Aqui é dito o quê? Que eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, portanto, agora vão, é o envio de Jesus.
pregue o evangelho a toda criatura. Nossa esperança está, por um lado, naquilo que nós sabemos que vem, que é a volta de Jesus, do alto e no alto, mas ao mesmo tempo, os nossos olhos agora são dirigidos para a frente e para a nossa volta. E talvez aqui poderíamos pensar, mas essa é uma tarefa de algumas pessoas. Pregar a palavra é tarefa de alguns, não de todos. E esse seria o grande engano que um cristão poderia ter. Porque no livro de Atos, depois, como eu já mencionei anteriormente, na semana que vem nós lembraremos da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, onde toda a igreja agora é impulsionada, ela é capacitada, ela é enviada para esse mundo. O que nós vemos lá? Que exatamente, sim, os apóstolos começaram a pregar a palavra, mas à medida que as necessidades foram aparecendo, todas as pessoas que faziam parte agora do corpo de Cristo, por crerem em Jesus, por pertencerem a Jesus, todos são envolvidos na obra do Senhor com aquilo que o Senhor dá nas mãos de cada um para cada um fazer. E a diversidade de oportunidades é muito grande. Paulo depois, quando vai escrever em algumas das suas cartas, aos Romanos no capítulo 12, aos Coríntios no capítulo 12, 13 e 14, depois o evangelista Pedro também, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, Paulo ainda aos Efésios, no capítulo 4, também escreve, são 4 textos que falam sobre os dons, que pessoas que amam Jesus e que têm Jesus no seu coração, são agora capacitadas com algo especial, recebem de Deus um dom, e dom, a palavra dom significa presente, que pessoas recebem para servir ao corpo, para servir ao reino de Deus. E toda essa capacitação que todo cristão verdadeiro tem, serve agora como o quê? Como um elemento dado por Deus para tirarmos os olhos das alturas e das experiências que muitos almejam ter e olharmos para a linha horizontal, olharmos para a nossa volta e nos perguntarmos o que Deus quer e como Deus quer que eu pregue a sua palavra com aquilo que Ele me deu. Alguns vão pregar com a boca, outros vão pregar com gestos de serviço, outros vão pregar com música. A vida como um todo do cristão deve ser uma pregação da palavra do Senhor. E enquanto isso, sim, nós esperamos que Jesus volte e aguardamos, e essa deve ser a ardente expectativa do nosso coração. Mas enquanto o Senhor não vem, todos nós somos chamados a pregar. E aí nos nossos dias nós poderíamos pensar, mas agora nós não podemos ter, a igreja está aí quase que proibida de se encontrar presencialmente, nós não temos oportunidades. Lembre, olhe os discípulos da época, olhe os primeiros cristãos em Jerusalém, quais eram as oportunidades, as chances e as facilidades que eles tinham? Nenhuma. E bem pelo contrário, a partir ali de Atos, no início de Atos, ainda havia uma certa liberdade, mas depois, no decorrer do livro de Atos, nós vamos vendo que as dificuldades vão se intensificando. E esse deveria ser o nosso pensamento hoje. Em vez de ficarmos aguardando uma oportunidade, em vez de ficarmos esperando o mundo melhorar, em vez de ficarmos esperando as situações externas melhorarem, ao dia que nós pudermos de fato ter o nosso culto, nosso estudo bíblico, as nossas atividades regulares como igreja, aí sim as coisas vão ficar boas para a missão que o Senhor nos dá. Esse seria um ledo engano. Se nós não fizermos agora, do jeito como nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor nos pede, depois também não faremos. O que eu quero nos animar é que, com a ascensão do Senhor Jesus, com esse evento especial que Ele nos deu, e depois com a descida do Espírito Santo, nós somos capacitados e encorajados por este Deus a olharmos para as dificuldades desse mundo, não como fatores que nos limitem, não como fatores que nos impeçam de ir adiante, mas como mais um degrau, mais uma dificuldade, quem sabe, a ser superada, mas que o Senhor nos dá a certeza, pela sua própria vida, de nós sermos as suas testemunhas. E testemunhas do Senhor não falam nada mais a não ser a respeito daquilo que Ele faz na própria vida de quem o ama, de quem o segue. Gostaria de, nesse dia, deixar essa palavra para você.
Pense nesse dia, na tua vida, na tua família. Mais uma vez, de que jeito você pode deixar de fixar os teus olhos no alto e apenas na volta do Senhor Jesus, sem deixar de aguardar, obviamente, sabendo que o nosso coração caminha para lá e o fim está marcado, como o próprio Senhor Jesus diz aqui, no livro de Atos, né, é dito assim: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Aguardamos esse tempo, mas enquanto isso, o Senhor quer nos usar. Não como ativistas políticos, não como ativistas religiosos, que são danosos, mas como crentes no Senhor Jesus, que com a vida transformada por Ele, capacitadas pelo Espírito Santo, são enviadas por este mundo a ser testemunha do amor e do poder de Deus. Vocês serão revestidos com o poder do Espírito Santo, que é o poder de Deus, que envia, que capacita e que, acima de tudo, está junto e presente aonde os seus filhos estão também. Pense nisso e que o Senhor Jesus possa te abençoar ricamente na firme decisão do teu coração. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra possa te acompanhar também na tua semana. Amém. Vamos orar? Bondoso e amado Deus, nós te damos graças mais uma vez que temos a tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos orienta e que nos encoraja a colocarmos os nossos olhos naquilo que é o mais importante, que é no próprio Senhor. E uma vez testificando no nosso coração da vida nova que o Senhor nos presenteia por meio de Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados e crendo que o Senhor morreu por nós para que pudéssemos ter uma vida nova, agora somos enviados pelo Senhor neste mundo com o poder de pregar a palavra das formas mais diversas que o Senhor nos dá, mas acima de tudo testificando com o nosso viver que o Senhor é quem salva e que o Senhor é quem dá esperança e que no Senhor está toda a nossa confiança. Ó Deus, abençoe cada pessoa nesta manhã, que tu possas considerar a tua graça de uma forma muito especial na vida de cada um. E lá onde há dificuldades, lá onde há luto, lá onde há saudade, Senhor, que tu possas consolar e te fazer bem presente neste momento. Que lá onde há situações também de relacionamento familiar conflituoso, que o Senhor possa dar discernimento e muito amor. Que lá onde há dificuldades financeiras, de trabalho, Senhor Deus, a falta de trabalho, que o Senhor possa abrir portas também para que a tua vontade também seja feita ali, Senhor. Enfim, Senhor Deus, em toda e qualquer situação da nossa vida, nos entregamos diante do Senhor, confiante de que o Senhor irá adiante de nós. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor também te abençoe nessa semana que inicia, que Ele seja, por meio da sua presença, a força necessária para o teu viver. Amém. Ainda 2 breves recados. Na terça-noite temos o nosso estudo bíblico às 20 horas, na live do Facebook Melk e Tom Pava Central. E no próximo domingo nós estamos aqui de novo, se assim o Senhor nos permitir. Divulgue a palavra, compartilhe para que ela também possa alcançar mais pessoas por meio aqui desse canal que nós temos usado. Nós também queremos agradecer mais uma vez por todas as pessoas que têm ofertado, contribuído. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um. E que se você quiser continuar e puder continuar contribuindo, os dados estão aí na tela. Que Deus abençoe você e a tua família e tudo que você tem e tudo que você é. Um grande abraço e terminamos mais uma vez louvando ao nosso Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas
falhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com